Oi, lindos e lindas, tudo bem? Vamos à nossa quarta aula do português para concursos? Exatamente, vamos lá, vamos continuar com muita força, com muita garra, porque esse período vai passar e os concursos começarão a acontecer. E vocês têm que estar sempre preparados, tudo bem? Olha só, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, eu sempre esqueço, né? Curtam aí o vídeo se gostarem, obviamente, né? Cliquem no sininho para dar uma força pra gente e façam o possível de divulgação para que nós tenhamos mais inscritos no canal. Isso é muito bom e daí eu posso trabalhar mais tempo com o canal, né? Porque fica mais fácil para mim essa divulgação de vocês. Então eu peço muito que vocês me ajudem. Compartilhem aí o vídeo para quem quiser e precisar, tá certo? Outra coisinha. Todos os assuntos que eu abordar aqui durante essas aulas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links que levam às minhas aulas, porque eu tenho aulas de quase tudo, quase todos os conteúdos aqui no canal. E quando não tiver, eu vou gravar para dar complementação ao vídeo aqui do Português para Concursos. Tudo bem? Vamos lá então? Então tá jóia. Então nós vamos para a nossa quarta aula. Eu peguei também, né, novamente, questões de concurso para trabalhar com vocês. Nós vamos trabalhar a interpretação de texto e a análise, tá? Lembrando que na análise, a análise prevê uma abordagem crítica de vocês. Então, você analisa o que está escrito e tal e faz uma crítica. Já a interpretação é quando você observa, detecta os fatos, os acontecimentos, enfim, o mais importante, os fatos importantes que estão ali, os dados levantados naquele texto, e a partir desses dados você tira conclusões coerentes, né? E é o que a prof sempre diz, essa história de, é porque a interpretação de texto, então eu posso dizer qualquer coisa. Não, isso é uma grande mentira, uma grande lorota, então não caia nessa, você tem que dizer o que está escrito no texto. Tudo bem? Tá certo que algumas coisas estão nas entrelinhas, isso eu admito, mas tem que estar no texto, ok? Então vamos lá. Então nós vamos tratar, além da interpretação e da análise, vamos falar também de sinônimos e antônimos. Por que eu sempre digo isso? Muitas vezes, a maioria das questões dos concursos, eu me arrisco a dizer a maioria, né? Ou grande parte, vamos dizer assim, elas se resolvem com o entendimento do vocabulário do texto. Se você não entende o vocabulário do texto, fatalmente você vai errar. Professora, como é que eu faço então para aumentar o meu vocabulário? Pois é, eu vou chovendo molhado, né? Vou usar aqui uma gíria, um ditado popular, né? Cabe aqui, tem que ler. Né? Tem que ler, tem que ler. E eu vou gravar, eu já gravei vários vídeos aqui no canal sobre livros, eu vou colocar ali para vocês, né? E uma indicação de livros. Por mais que eu comente aqui, nada substitui a leitura do livro, né? São textos maravilhosos os que eu gravei aqui. Eu gravei, inclusive, um vídeo sobre o Iluminado, né? Eu li a obra do Stephen King e assisti ao filme do Stanley Kubrick. Eu acho que é interessante você fazer isso aí também, sabe? Então, são coisas bem legais que vocês podem, livros bem legais, textos muito bons que vocês devem começar a ler. Leitura é tudo, tá bom? Vamos lá, então? Olha só, já que nós estamos falando de leitura, eu trouxe aqui, eu escolhi essa questão por conta do livro mesmo, que é um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é uma obra belíssima, instigante, uma obra que descamba para o aspecto histórico da época, né, na qual Lima Barreto escreveu o texto. É muito, muito, muito interessante, tá? E atual, bem atual, vocês vão ver. Então eu desafio vocês a lerem esse livro, né? E conversarem comigo sobre isso. Eu tô sempre aberta a esse tipo de conversa, tá bom? Mas vamos lá. Triste Fim. Sigam aqui do ladinho que eu vou colocar para vocês. Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma das principais obras de ficção da literatura brasileira, escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a seguir em que o narrador descreve o protagonista do romance e responda as próximas questões. O protagonista aí é o Major Policarpo, né? E vocês vão, quando lerem esse livro fantástico e muito atual, volto a citar, tá? Volto a frisar, vocês vão conhecer muito bem
essa personagem que é magnífica. Mas vamos ao texto. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Tá? Então, é um trechinho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma que descreve as atitudes, o perfil psicológico, né, a personalidade do Major Policarpo. Tá? Então, é a respeito desse trecho que nós vamos tirar as questões, que o concurso tirou as questões. Veja, se você já tivesse lido Triste Fim de Policarpo Quaresma, você quase gabaritaria essa prova aqui, porque ela fala muito sobre as palavras, né, sobre o significado das palavras. Então, veja lá, questão número 1, tá? Com base nesse trecho, o protagonista do romance pode ser considerado um personagem ou uma personagem, tá, pessoal? Costumava-se antigamente usar a palavra personagem no feminino, tá? Então, eu, por exemplo, que estudei literatura há muitas décadas, não vamos falar muito sobre isso, né? Eu usava sempre a palavra no feminino, né? Porque ela era associada à paisagem, mensagem, enfim, que são palavras femininas. Hoje em dia já houve, né, como a língua portuguesa é uma língua viva, já houve uma modificação e nós podemos já chamar o masculino, usar o masculino para a palavra personagem também, tá? Então vamos lá. O personagem ele era antipatriótico, nacionalista, pacifista, revolucionário. Então, com base nesse trechinho que mostra algumas características do Major Policarpo, qual é a palavra que melhor o descreve? Então, vamos lá? Pare o vídeo e faça aí o exercício. Já já eu volto. Voltei, tô aqui de volta. Então, olha só. Qual é a palavra? Com base nesse trecho, o protagonista do romance pode ser considerado um personagem antipatriótico, ele não gostava do Brasil, né? Vocês sabem o que é patriota, né? Aquele que agarra, que defende os valores, a cultura, enfim, do seu povo, de seu país. Então, o Major Policarpo era assim? Claro que não, né, pessoal? Não por quê? Porque ele defendia, ele estudou as riquezas do Brasil, ele defendia o Rio Amazonas, né? Ao ponto de até fazer ali, contar uma certa mentira, né, em relação ao Rio Nilo, mas ele adorava o Brasil. Então, não, ele não é antipatriótico. Ele é nacionalista, letra B? Possivelmente. Mas o que a professora fala sempre? Eu não vi ainda, eu não li ainda a C e a D. Então, fica a B ali e vamos analisar as outras questões antes de marcar a resposta correta, ok? Pacifista, ele era bem pacífico, aquele que sempre queria fazer com que tudo ficasse calmo, sereno. Olhem só que no trechinho há um momento em que eles dizem que o major, embora sempre fosse um cara delicado, gentil, educado, ficava exaltado quando se falava do rio Amazonas, principalmente quando se dizia que o Amazonas era menor, né, que o rio Nilo. Então, olha só, e também pacifista não é a palavra que se adequa ao perfil do major, que não andava assim o tempo todo pedindo pacificação, muito pelo contrário, né? Às vezes ele até ficava irritado. Então, não, pacifista não é. Revolucionário, nós estamos falando desse trecho. Quando vocês lerem o Triste Fim de Policarpo Quaresma,
na sua totalidade, vocês vão perceber que o Major ele até queria defender o Brasil, mas não de forma revolucionária nesse sentido de propor coisas novas ou querer brigar, fazer guerra, não era bem isso que o Major queria, tá? Então, neste caso, analisando este trecho, né, porque você pode ou não ter lido o livro, ele é um nacionalista, que é a letra B, ok? Estão vendo como são questões sinônimas, né? Como é tão importante assim você saber, você ter um leque de significações para as palavras, isso é muito importante. Além de te salvar em vários concursos, vai fazer com que você tenha uma linguagem, né? Um vocabulário muito mais amplo, mais expressivo e mais convincente, tá? Vamos lá, nossa segunda pergunta da aulinha de hoje. No parágrafo selecionado, o narrador afirma que o protagonista do romance ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, isso entre aspas. Neste contexto, pode-se afirmar que o termo amputar está empregado. Então, novamente o sinônimo. O que quer dizer a palavra amputar aqui? Lembrando que nós temos duas possibilidades. Eu posso usar a palavra no sentido literal, aquela que está no dicionário, ou eu posso usar a palavra no sentido figurado, ou seja, eu dou a essa palavra, atribuo a essa palavra um sentido diferente daquele literal, tá? E aí é uma interpretação bem subjetiva. Então, olha só. De acordo com a carreira médica do personagem, será que ele estava falando em termos médicos? Tá? Ele estava falando de amputar, no caso de cortar. Será que eu tenho como cortar o rio Nilo? Cortar uma parte, como se fosse amputar uma perna? Obviamente que não, né? Então não era nesse sentido que ele estava colocando, né? Estava atribuindo, usando essa palavra, perdão. A prof também engasga às vezes. B, em sentido figurado, significando reduzir ou omitir. O que ele queria? Ele queria provar, de qualquer maneira, que o Amazonas era maior que o Nilo, e não é. Então, para que isso acontecesse, pessoal, ele tinha que diminuir um pouquinho, tá? A metragem lá do Rio Nilo para que ele ficasse menor que o Amazonas e o Amazonas fosse o maior do mundo. Tá certo? Então, aqui sim, é provável que essa seja a resposta correta, tá? Vamos só fazer o tira-teima nas outras, ok? Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a desprezar o protagonista? Não, de jeito nenhum, né? Eu não queria de maneira nenhuma. Quer dizer, Lima Barreto, quando criou o seu narrador, que começou a contar a história do Policarpo, ele não queria, muito pelo contrário, ele não queria que a gente tivesse raiva ou desprezasse o personagem. Claro que não, né? Ele queria que a gente valorizasse, até porque o Policarpo, ele é um personagem nacionalista, sonhador, e vocês vão perceber, já dando um spoilerzinho aqui, que ele vai sofrer muito por conta dessa característica dele. Mas leiam, não vou contar mais nada não. Então, esse aqui não é. E a letra D, em sentido literal, por trás da ideia de mutilação física. Não, como eu falei para vocês, obviamente que não, porque eu não tenho como cortar, não tô falando de cortar uma perna, um braço, um dedo, tá bom? Então, a resposta correta é a B, tá bom? Eu não parei, não fiz a pausinha para vocês aqui, mas vocês pausem o vídeo aí, tá? Agora, vamos para a nossa última questão do dia, tá? Aliás, da aulinha, tá? Ainda com base no parágrafo selecionado de Lima Barreto, o narrador conta que o rio Nilo, localizado no Egito, era considerado pelo protagonista do romance como uma espécie de rival do seu rio. Esse seu tá entre aspas. O Amazonas, que é o rio dele. Nesse caso, o pronome seu aparece no texto entre aspas por quê? Por que essas aspas estão ali destacando o pronome possessivo seu? Olha, vocês têm que fazer. Façam aí um minutinho, pausem o vídeo e respondam. Pronto? Responderam? Vamos lá. O autor do romance buscava demonstrar a apatia do personagem sobre o assunto. Olha só, apatia é tristeza, desânimo em relação ao assunto.
O Major Policarpo era um homem muito entusiasta em relação ao Brasil e principalmente em relação a essa rixa que ele tinha entre o Rio Nilo e o Amazonas. Então, lógico que não há apatia, perdão. Mas se você não souber o que é apatia, vai ficar difícil de entender. Entenderam como é que é? Perceberam? Nossa, foi redundante agora. B. O maior rio brasileiro havia sido comprado realmente pelo protagonista da história. Então, será que o Major Policarpo foi lá e comprou o rio? Por isso que ele chamava o rio de dele, se referia ao seu rio? Tinha essa mania de ser dono do rio? Ele comprou o rio? Lógico que não. É que ele tinha muito carinho pelo rio, né? Então, esse seu tá dando a ideia de carinho, de apreço, tá? Então, vamos para C agora. Lima Barreto evitava a utilização do pronome teu, que seria o correto neste caso. Não tinha, ele não está se referindo, não é uma pessoa verbal que está falando, tá? Este é o seu rio, este é o teu rio. Não existe essa duplicidade aqui para você decidir. O seu está se referindo ao rio Nilo, tá? Então, ao rio Amazonas, que o Policarpo Quaresma, né, achava que era dele de maneira carinhosa, dele porque ele era brasileiro, tá bom? Então não é essa questão. A D. O rio Amazonas não era propriedade do protagonista, mas assim ele o considerava, como eu acabei de dizer, por ser brasileiro e pelo rio, por ter tanto carinho por esse rio, ele usava, né, ele considerava esse rio dele, carinhosamente dele. Não porque ele comprou, mas porque ele era um brasileiro e era muito nacionalista, tá bom? Então, a nossa resposta correta é a D. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui a nossa quarta aulinha do português para concursos. Vamos dar uma pausinha, daqui a pouco eu volto com outra aulinha, tá bom? Salvem a professorinha, beijocas. Tchau!